Saga História de Campinas. Capítulo 4. O despertar industrial de Campinas. Aventureiros urbanos. Sejam bem-vindos ao quarto capítulo da nossa saga História de Campinas. Ao longo desta série, acompanhamos a formação e a evolução da região campineira, até sua consolidação como um dos principais polos econômicos e urbanos do interior paulista. Mas, para compreendermos essa trajetória de forma completa, precisamos voltar no tempo. Em 5 capítulos, exploramos como a região se desenvolveu a partir da cana-de-açúcar, do café, das ferrovias, da indústria e da tecnologia. Este vídeo fundamenta-se em fontes como o projeto Memórias do Comércio, do Sesc São Paulo e do Museu da Pessoa, além de livros, artigos acadêmicos e dados oficiais das prefeituras e do governo do estado de São Paulo. Neste quarto capítulo, veremos o surgimento das primeiras indústrias e a estruturação do parque industrial da região de Campinas. Com o avanço produtivo e tecnológico, a região passou a atrair indústrias de maior complexidade, ampliando sua competitividade no cenário estadual e nacional. Ao longo do século XX, esse processo avançou com a consolidação de uma base industrial diversificada, ampliando a produção e o mercado regional. Assim, veremos como a região de Campinas se estabeleceu como um dos principais polos industriais do país, definindo uma nova etapa de seu desenvolvimento econômico, social e urbano. Mas, para uma compreensão completa desse processo, é muito importante assistir aos capítulos anteriores, que detalham cada uma das etapas dessa jornada histórica. Os links estão nos cards e na descrição. Sou César, e convido vocês a seguir conosco nesta jornada pela história da região de Campinas. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. O apoio de vocês é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos históricos como este, ampliando o conhecimento e valorizando a história da nossa região. Aventureiros urbanos, sigam conosco para conhecer um dos momentos mais decisivos da história da região de Campinas. Capítulo 4. O despertar industrial de Campinas. Nos capítulos anteriores, Capítulo 1. As origens da região de Campinas. No século XVIII, expedições lideradas por bandeirantes como Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera abriram trilhas pelo interior paulista, conectando regiões até então isoladas. Ao longo dessas trilhas surgiram os primeiros povoados e vilas, que se consolidaram e formaram a base da futura região de Campinas. Entre os séculos XVIII e XIX, a cana-de-açúcar ganhou destaque econômico, atraindo moradores, trabalhadores e comerciantes e ampliando a demanda por infraestrutura de transporte. Vilas e propriedades rurais foram ligadas por caminhos rudimentares, conectando o interior à capital e ao litoral, viabilizando o escoamento do açúcar. A prosperidade gerada pela cana-de-açúcar, aliada às primeiras trilhas e povoados, lançou as bases do crescimento urbano da região de Campinas. Capítulo 2. Da cana-de-açúcar ao café. No século XIX, o café substituiu a cana-de-açúcar como principal cultura da região campineira, inaugurando um ciclo de prosperidade sem precedentes. Nesse contexto, sua produção consolidou-se como o principal produto de exportação do Brasil, tendo o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista como principais polos produtores. A riqueza gerada pelo café superou amplamente a do açúcar, projetando a região campineira como um importante centro cafeeiro e atraindo capital, comércio, população e investimentos. Ao redor de Campinas, vilas se expandiram impulsionadas pela economia cafeeira, enquanto novos povoados surgiam ao longo das fazendas. Esse dinamismo consolidou a cidade como centro comercial regional, impulsionando a expansão urbana e a abertura de estradas de ligação com vilas e povoados vizinhos.
Nesse cenário, o trabalho escravizado foi intensificado, sustentando a expansão das lavouras de café e aprofundando a dependência desse sistema desumano. Desde a década de 1870, a região de Campinas vivenciou um crescimento econômico acelerado, com sua produção cafeeira alcançando projeção nacional e internacional. Capítulo 3 – A chegada das estradas de ferro. A expansão cafeeira, ao mesmo tempo em que gerou prosperidade, também impôs desafios que influenciaram o destino da região campineira. O escoamento da produção ocorria por estradas precárias, ainda realizado por tropas de mulas, tornando o transporte lento, caro e ineficiente. Diante desse cenário, a região foi pressionada a buscar alternativas, já que sua economia, fortemente dependente do café, não podia estagnar. Nesse contexto, surgiram as ferrovias, como a Paulista, Mogiana e Sorocabana, conectando Campinas ao interior, à capital e ao porto. Com a expansão das ferrovias, Campinas tornou-se um entroncamento ferroviário estratégico do interior paulista, acelerando o escoamento do café e ampliando o comércio regional. Paralelamente, a abolição da escravidão provocou uma brusca redução da mão de obra nas fazendas, aprofundando as dificuldades enfrentadas pelos fazendeiros. Devido à escassez de trabalhadores, imigrantes europeus, sobretudo italianos, foram contratados para as lavouras, garantindo a continuidade da produção cafeeira. Com as ferrovias e a mão de obra imigrante, a região campineira passou a responder por cerca de 30% da produção nacional de café, atingindo seu auge econômico. Esse dinamismo consolidou a cidade como centro comercial regional, impulsionando sua expansão urbana e a abertura de estradas de ligação com vilas e povoados vizinhos. Assim, a região entrou em seu período de maior crescimento, marcado por intensa prosperidade e fortalecimento econômico. A diversificação agrícola. Na segunda metade do século XIX, a articulação entre o café, as ferrovias e a chegada de imigrantes inaugurou uma nova fase econômica em Campinas, fortalecendo a integração entre as áreas rurais e os centros urbanos. Muitos imigrantes fixaram-se no campo, atuando nas lavouras ou como pequenos proprietários, onde aplicaram técnicas agrícolas trazidas de seus países de origem. Gradualmente, introduziram novas culturas, como algodão, milho, feijão, hortaliças, tomates, frutas e flores, além de pequenas criações, transformando o perfil produtivo das zonas rurais. Essa diversificação agrícola alcançou tanto pequenas propriedades quanto grandes fazendas, cujos excedentes passaram a abastecer mercados vizinhos, favorecidos pela malha ferroviária. Feiras livres, casas comerciais e mercados municipais passaram a oferecer produtos até então pouco presentes na economia regional. Com isso, ampliou-se o abastecimento local e surgiram novas fontes de renda para as famílias estabelecidas na região. Paralelamente, parte desses imigrantes dedicou-se a ofícios urbanos, como panificação, alfaiataria e sapataria, contribuindo para a modernização dos centros urbanos em expansão. Dessa forma, Campinas expandiu sua produção para além do café, incorporando novas culturas e consolidando uma base agrícola diversificada. Esse novo equilíbrio econômico estabeleceu fundamentos sólidos para as transformações que marcariam as décadas seguintes da região. O início da industrialização campineira. O acúmulo de riquezas gerado pelo café, somado à diversificação agrícola, ampliou ainda mais o capital disponível e criou condições para o surgimento das primeiras indústrias na região campineira. Parte desses recursos passou a financiar unidades de beneficiamento de café, bem como fábricas e oficinas dedicadas à produção e à manutenção de equipamentos ferroviários. Fundições, oficinas mecânicas, serralherias e pequenas manufaturas instalaram-se, sobretudo, nas proximidades dos centros urbanos e das estações ferroviárias.
Essas unidades atendiam à crescente demanda por máquinas, peças e ferramentas essenciais tanto à produção agrícola quanto à operação das ferrovias. Em Campinas, as oficinas da Companhia Mogiana formaram mão de obra especializada e produziram locomotivas, vagões e trilhos, fortalecendo a atividade industrial local. Gradualmente, esse núcleo fabril expandiu-se para a produção de alimentos, de tecidos e de equipamentos agrícolas. Nas décadas de 1870 e 1880, a implantação e a expansão de casas bancárias ampliaram o crédito a comerciantes, agricultores e pequenos fabricantes, estimulando novos investimentos. Com a introdução de energia elétrica, de bondes elétricos e de saneamento básico, Campinas consolidou a infraestrutura que impulsionou o seu crescimento industrial. Paralelamente, o comércio urbano expandiu-se, abastecendo áreas rurais e municípios vizinhos, estabelecendo Campinas como um importante centro comercial regional. Além disso, a malha ferroviária já estruturada assegurou o transporte eficiente de matérias-primas e mercadorias, reforçando sua posição como um polo atrativo para novas indústrias. Assim, Campinas ingressou no século XX com sua industrialização em andamento, apoiada pelo capital do café, uma base agrícola diversificada e por uma extensa malha ferroviária que sustentava seu vigor econômico. Contudo, as bases dessa prosperidade logo seriam colocadas à prova. A crise do café. Ao final da década de 1920, a região de Campinas vivia um período de notável prosperidade econômica, sustentada pelo capital acumulado do café, pela base agrícola já diversificada e por um núcleo industrial em consolidação. Esta situação foi abruptamente interrompida em outubro de 1929, quando a quebra da Bolsa de Nova York desencadeou a maior crise econômica global do século XX. A crise provocou o colapso dos preços internacionais do café, que chegaram a cair cerca de 90%, tornando a exportação inviável para grande parte dos produtores. Como o café representava mais de 70% das exportações brasileiras, a retração da demanda atingiu de imediato a economia nacional. Diante do colapso do mercado, o governo federal atuou em colaboração com os cafeicultores, realizando a aquisição e a queima de milhões de sacas de café, além da destruição de extensas áreas cultivadas, na tentativa de reduzir a oferta e segurar os preços nos mercados internacionais. Entre as principais regiões produtoras, o Vale do Paraíba enfrentou forte retração e teve uma recuperação lenta, agravadas pela persistência na monocultura cafeeira e pelo desgaste histórico de seus solos. Em contraste, a região de Campinas encontrava-se em condições bem distintas. A diversificação agrícola introduzida nas décadas anteriores, o comércio em expansão, o crédito disponível e um parque fabril em crescimento proporcionaram maior capacidade de adaptação às novas circunstâncias. Com a retração do café, grandes propriedades foram gradualmente fracionadas e adquiridas por pequenos e médios produtores, muitos deles imigrantes, que redirecionaram a produção para outras culturas agrícolas. O algodão destacou-se nesse contexto, estimulando a expansão das indústrias têxteis e fortalecendo a integração entre o campo e o setor fabril. Além disso, o capital acumulado no ciclo cafeeiro e a estrutura bancária local preservaram o dinamismo comercial e asseguraram a continuidade dos investimentos industriais ao longo do período. A malha ferroviária voltou a desempenhar papel decisivo, garantindo o transporte de insumos agrícolas, produtos industriais e mercadorias para diversas regiões. As oficinas e indústrias já instaladas absorveram parte da mão de obra deslocada das lavouras, auxiliando na reestruturação do mercado de trabalho local.
Nas décadas de 1930 e 1940, graças à sua sólida estrutura construída nas décadas anteriores, a região de Campinas foi capaz de atenuar os efeitos da crise de 1929, retomando sua estabilidade econômica. Assim, ao enfrentar a crise do café, Campinas não somente sobreviveu, mas também se reinventou, concluindo um ciclo histórico e pavimentando o caminho para uma nova etapa de seu desenvolvimento. O despertar das rodovias. À medida que Campinas expandia suas atividades industriais e urbanas, tornava-se evidente que as antigas estradas já não atendiam às novas demandas de transporte e integração regional. Desde o período colonial, trilhas abertas por bandeirantes conectavam o Planalto Paulista ao interior e ao litoral, atravessando o território que mais tarde constituiria a região de Campinas. Esses caminhos rudimentares, utilizados por séculos no escoamento de mercadorias, serviram de base para a posterior implantação das rodovias paulistas. No início do século XX, a expansão industrial e comercial, aliada à chegada dos veículos motorizados, passou a exigir estradas adequadas a uma nova realidade de transporte. Nesse contexto, Washington Luiz, então governador de São Paulo, inaugurou em 1º de maio de 1921 a Estrada Velha de Campinas, primeira estrada estadual planejada para veículos motorizados. Com o lema "Governar é abrir estradas", Washington Luiz afirmava que o progresso dependia da implantação de uma rede rodoviária moderna e integrada. A Estrada Velha, contudo, apresentava características modestas: pista única de terra batida, traçado sinuoso e elevações acentuadas, compartilhada por carroças, tropas e veículos motorizados. Entre 1920 e 1924, seu percurso recebeu melhorias e pavimentações parciais, consolidando-se como a primeira ligação rodoviária estruturada entre São Paulo e Campinas. Entretanto, o crescimento econômico das décadas seguintes rapidamente superou sua capacidade, diante do aumento no fluxo de pessoas e mercadorias. Assim, em 1940, iniciaram-se as obras da rodovia Anhanguera, concebida desde sua origem como uma rodovia moderna e de grande circulação. Em 1948, a abertura do trecho asfaltado entre São Paulo, Jundiaí e Campinas reorganizou o transporte paulista e reafirmou Campinas como elo estratégico entre a capital e o interior. Durante os anos 1950, o plano de metas de Juscelino Kubitschek promoveu o crescimento da indústria automobilística e acelerou a construção de rodovias, destacando a relevância deste novo modelo de transporte. Em 1953, a rodovia Anhanguera tornou-se a primeira rodovia pavimentada e duplicada do Brasil, símbolo da modernização da infraestrutura paulista. Gradualmente, seu traçado avançou para o norte, conectando Campinas a polos agrícolas e industriais até Ribeirão Preto, fortalecendo seu papel estratégico regional. Em 1972, a inauguração da rodovia Dom Pedro I estabeleceu ligação direta entre Campinas e o Vale do Paraíba, ampliando a integração regional sem a necessidade de passar pela capital. O crescimento contínuo do tráfego entre a capital paulista e o interior levou, poucos anos depois, à saturação da rodovia Anhanguera. A resposta veio com a inauguração da Rodovia dos Bandeirantes, em 1978, projetada como autoestrada de múltiplas faixas, voltada à segurança e à alta capacidade de tráfego. A nova rodovia desafogou a Anhanguera, conectou polos industriais e estimulou a formação de centros logísticos e parques empresariais ao longo de seu percurso. A conexão entre Anhanguera, Dom Pedro I e Bandeirantes estruturou um sistema rodoviário integrado, capaz de interligar diferentes regiões econômicas do estado. Paralelamente, antigas estradas rurais foram asfaltadas e incorporadas à rede estadual, conectando Campinas aos municípios vizinhos e às áreas produtivas do seu entorno. Assim, integradas às grandes estradas estaduais, consolidaram a rede rodoviária paulista, que conectou a região de Campinas ao interior, à capital e ao litoral, estruturando as bases de um novo ciclo de desenvolvimento regional.
O aeroporto de Viracopos. Ao mesmo tempo que a rodovia Anhanguera inaugurava um novo padrão para as rodovias paulistas na década de 1940, Campinas assistia ao surgimento de outro elemento decisivo para sua história: o futuro aeroporto de Viracopos. Sua origem remonta à década de 1930, quando a área passou a ser utilizada como campo de pouso militar durante a Revolução Constitucionalista de 1932. A localização, afastada das zonas urbanas, em um terreno elevado e com excelente visibilidade climática, facilitava as operações aéreas. Após o conflito, o campo de pouso permaneceu ativo. A partir de 1946, passaram a ser realizadas obras de terraplenagem que marcaram sua transformação em um aeroporto devidamente estruturado. Em 1948, Campinas inaugurou seu primeiro hangar voltado ao transporte de cargas, atendendo às crescentes demandas logísticas da agricultura e da indústria regional. Na década de 1950, os investimentos concentraram-se na implantação da infraestrutura básica do aeroporto, com a reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem. Nesse período, Viracopos ainda não operava voos regulares de passageiros, mas já exercia papel estratégico no apoio logístico e no transporte de cargas. Suas condições técnicas, clima estável, pouca neblina e operação contínua, estimularam os debates sobre sua conversão em aeroporto internacional capaz de receber voos de longo alcance. Entre 1958 e 1960, Viracopos passou por ampla modernização de sua infraestrutura, tornando-se apto a receber grandes aeronaves intercontinentais. A inauguração oficial ocorreu em 19 de outubro de 1960, quando passou a operar voos intercontinentais como alternativa ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, restrito a aeronaves de grande porte. A partir desse momento, o aeroporto consolidou-se como ponto-chave da aviação nacional, especialmente em rotas internacionais e de longa distância. Com o crescimento industrial da região, Viracopos reforçou sua vocação logística, ampliando gradualmente suas operações de carga aérea. Em 1978, a Infraero assumiu o terminal de cargas e, em 1980, unificou a administração do aeroporto, que passou a se chamar oficialmente Aeroporto Internacional de Viracopos. Um ponto curioso envolve a origem do nome Viracopos. Existem duas versões populares. A primeira relata que, no início do século XX, ocorreu uma quermesse no bairro rural onde hoje se encontra o aeroporto, marcada por brigas e barracas derrubadas. Indignado com o tumulto e as bebedeiras, o padre local passou a mencionar o episódio em seus sermões como o Dia do Viracopos. O episódio pitoresco fez com que o local passasse a ser conhecido como o lugar onde se viravam os copos. A segunda versão conta que tropeiros utilizavam uma venda próxima ao local para descansar e virar copos, antes de seguir viagem. O ato de virar os copos de aguardente ou vinho tornou-se a referência geográfica para aquele ponto de parada. Nenhuma dessas versões possui comprovação histórica, mas ambas refletem o caráter cultural e folclórico associado ao nome Viracopos. O Centro de Logística Integrada. No momento em que Campinas acelerava seu processo de industrialização, um diferencial estratégico começou a se consolidar: a integração entre ferrovias, rodovias e transporte aéreo. Mesmo com menor protagonismo, as ferrovias do século XIX permaneceram essenciais para o transporte de cargas pesadas entre Campinas, a capital paulista, e o Porto de Santos. Paralelamente, o sistema rodoviário Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I, apoiado por estradas secundárias e vicinais, estruturou a mobilidade regional e o escoamento da produção campineira. Com a implantação do aeroporto de Viracopos, Campinas passou a contar com um modal aéreo estratégico para cargas de maior valor, apoiando as cadeias produtivas regionais. A articulação desses diferentes meios de transporte, ainda inédita no Brasil naquele período, permitiu que a região de Campinas estruturasse uma logística efetivamente integrada.
Pouco a pouco, a região deixou de ser exclusivamente produtora agrícola ou fabricante local e passou a combinar produção, armazenagem e distribuição em um único local. Essa integração permitiu que produtores, indústrias e distribuidores escolhessem um meio de transporte mais adequado às suas necessidades conforme custo, prazo e destino. Como resultado, reduziram-se as despesas logísticas, encurtaram-se os prazos de entrega e fortaleceu-se a competitividade da região. Esse sistema integrado de transporte favoreceu a instalação de parques industriais e logísticos voltados às cadeias produtivas nacionais e internacionais. Assim surgia o primeiro e um dos maiores centros de logística integrada do país, sustentando a economia da região de Campinas e sua influência no estado paulista. E foram precisamente esses alicerces que possibilitaram uma mudança ainda mais significativa na região. A nova era industrial campineira. A partir da década de 1970, o estado de São Paulo passou por um dos mais importantes processos de reestruturação econômica de sua história: a interiorização do seu setor industrial. Nesse contexto, Campinas e sua região assumiram papel de destaque, absorvendo parte da produção que antes se concentrava na Grande São Paulo. Políticas de zoneamento, restrições ambientais e um intenso crescimento metropolitano impulsionaram a transferência planejada de indústrias da capital para o interior do estado. Esse movimento representou uma reorganização da indústria paulista, direcionando investimentos, tecnologia e mão de obra para regiões com infraestrutura já consolidada. Campinas destacou-se justamente por sua infraestrutura: uma malha ferroviária histórica, uma rede rodoviária moderna e extensa, um aeroporto especializado em cargas e um parque industrial em expansão. Assim, a região começou a atrair indústrias de alto nível tecnológico, como as indústrias químicas, petroquímicas, automotivas, de autopeças, tecnologias e eletrônicos, metalúrgicas, máquinas e equipamentos pesados, têxteis, de alimentos e bens de consumo, além da indústria farmacêutica. Empresas nacionais e estrangeiras implantaram unidades com elevado nível tecnológico, incorporando engenharia, pesquisa e desenvolvimento, além de processos produtivos mais avançados. Agora, vamos conhecer os primeiros setores industriais que se instalaram nas principais cidades da região de Campinas. Campinas. Singer, em 1955, setor de bens de consumo. Bosch, em 1956, setor de autopeças. Pirelli, em 1970, setor de transformação. Samsung, em 1995, setor de eletrônicos. Sumaré. 3M, em 1954, setor químico. Vilares Metals, em 1961, setor de metalurgia. Pirelli, Campo de Provas, em 1988, setor de autopeças. Honda Automóveis, em 1997, setor automotivo. Hortolândia. IBM, em 1972, setor de tecnologia. Dow, em 1973, setor químico. Belgo Becaert, em 1975, setor de metalurgia. EMS, em 1999, setor farmacêutico. Indaiatuba. Singer, em 1955, setor de bens de consumo, agulhas. Yanmar, em 1971, setor de máquinas e equipamentos pesados agrícolas. Unilever, em 1973, setor de bens de consumo, produtos de limpeza e higiene. General Motors, Campo de Provas, em 1974, setor automotivo. Manrumel, em 1980, setor de autopeças. Mali Metal Leve, em 1989, setor de autopeças. Toyota, em 1998, setor automotivo.
Paulínia. Rodia, em 1946, setor químico. Replan, Petrobras, em 1972, setor petroquímico de refino. Raizen, a partir de 1977, setor de energia e combustíveis. Singenta, em 1978, setor agroquímico. Americana e Nova Odessa. Nessas cidades, a indústria têxtil estabeleceu a fundação industrial e, com o passar do tempo, promoveu a evolução e a diversificação de sua produção. Santa Bárbara do Oeste e Montemor. Suas bases industriais originaram-se nos setores agroindustrial e têxtil, evoluindo para os segmentos metal-mecânico, de autopeças e de embalagens de alta tecnologia. Valinhos de Vinhedo. A indústria de papel e higiene estabeleceu a base produtiva local, que posteriormente foi expandida com a chegada dos setores de autopeças e de bens de consumo. Jaguariúna, Mogi-mirim e Itatiba. As três cidades se estabeleceram nos setores de alimentos, moveleiro e autopeças, incorporando desde a década de 1990 tecnologia e processamento agroindustrial. Demais cidades. Ao longo do século XX, Olambra destacou-se na agroindústria de flores, tornando-se referência nacional. Nesse contexto, Cosmópolis e Engenheiro Coelho estruturaram suas economias na atividade agroindustrial. Já Arthur Nogueira e Pedreira consolidaram sua tradição na produção cerâmica. Os impactos econômicos da industrialização. Ao longo do século XX, a industrialização redefiniu a economia de Campinas, substituindo sua base primária por uma estrutura industrial e tecnológica. Esse processo marcou a transição para um modelo produtivo mais sofisticado, produzindo produtos de maior valor agregado e pela diversificação econômica. Com isso, consolidou-se uma matriz produtiva diversificada, capaz de garantir maior estabilidade ao desenvolvimento regional. Essa diversificação reduziu a vulnerabilidade a crises setoriais e assegurou a continuidade do crescimento econômico da região ao longo das décadas. Nesse contexto, a presença de empresas multinacionais desempenhou um papel decisivo na estruturação da economia local. A partir delas, formaram-se extensas cadeias produtivas e expandiram-se fornecedores, serviços especializados, além de setores de suporte, como logística e manutenção. Como resultado, o crescimento industrial da região elevou a arrecadação pública e ampliou a capacidade de investimentos dos municípios. Esses recursos foram aplicados em infraestrutura urbana, saneamento e planejamento, garantindo a expansão ordenada das cidades e dos setores industriais. Paralelamente, o crescimento do consumo e de serviços em Campinas fez dela a principal cidade da região, ampliando sua influência sobre os municípios vizinhos. Com isso, a região campineira começou a ganhar seu contorno atual, uma região de prosperidade que passou a integrar cidades e ditar o novo ritmo econômico do interior paulista. Esse progresso marcou a transição da economia baseada no café para uma base tecnológica industrial, com um PIB regional superior a 30 bilhões de reais ao final do século XX. Em 2021, esse crescimento acelerado levou a região de Campinas a atingir um PIB de 272 bilhões de reais, consolidando-se como a segunda maior economia do estado de São Paulo e a 10ª do Brasil. Assim, Campinas estabeleceu-se como uma região moderna e próspera, tornando-se um dos principais pilares da economia brasileira. As transformações urbanas e territoriais. A partir da década de 1940, a industrialização promoveu uma profunda reorganização do espaço urbano na região de Campinas. O modelo urbano herdado do ciclo do café, baseado em núcleos compactos, deu lugar a uma estrutura mais ampla e descentralizada. Gradualmente, a expansão urbana rompeu os limites dos centros históricos, impulsionada pela saturação das áreas próximas às ferrovias.
Nesse contexto, as indústrias instalaram-se ao longo das rodovias, impulsionando a formação de bairros em seu entorno e a expansão dos distritos industriais. Com isso, a região deixou de crescer de forma concêntrica e, entre as décadas de 1970 e 1980, passou a se expandir de forma predominantemente horizontal. A crescente demanda por moradias e áreas industriais levou à ocupação de regiões mais distantes, onde surgiram bairros com limitações de infraestrutura e acesso a serviços. Como resultado, a expansão urbana das cidades avançou até se conectar, formando um espaço contínuo, com limites cada vez menos perceptíveis. Em paralelo, áreas valorizadas passaram a concentrar novos bairros planejados, com a presença de condomínios voltados à população de maior renda. Dessa forma, a industrialização não apenas transformou a economia, mas também redefiniu a organização urbana e territorial da região de Campinas. A nova estrutura social regional. A partir da década de 1940, a industrialização alterou profundamente a estrutura social da região de Campinas, rompendo com o modelo herdado do ciclo cafeeiro. Nas décadas seguintes, a região consolidou-se como um dos principais polos industriais e tecnológicos do Brasil, atraindo investimentos e ampliando sua base produtiva. A instalação de indústrias de alta tecnologia elevou a exigência por qualificação, substituindo o trabalho braçal por funções técnicas especializadas e elevando o nível salarial. Este processo promoveu o surgimento de uma classe média com maior renda e acesso ao consumo, além de valorizar a formação profissional. Paralelamente, a expansão industrial atraiu migrantes de diversas regiões do país, especialmente entre as décadas de 1950 e 1980. Este intenso fluxo migratório aumentou a diversidade social e cultural da região, resultando em uma nova estrutura social mais diversificada. Contudo, o mercado de trabalho preservou desigualdades estruturais herdadas do período pós-abolição. Registros da década de 1940 indicam que a população negra permanecia majoritariamente concentrada em ocupações de baixa qualificação, com acesso limitado a vagas dos setores industriais. A crescente exigência de formação técnica, intensificada a partir dos anos 1950, aprofundou esse cenário ao restringir o acesso aos postos de maior qualificação. Por outro lado, imigrantes europeus frequentemente se beneficiaram de redes de indicações, o que facilitou sua colocação em cargos técnicos e com melhores salários. Este contraste estabeleceu uma estrutura social desequilibrada, caracterizada por desigualdades no acesso a trabalho qualificado e à remuneração. Ainda assim, entre as décadas de 1970 e 1990, a industrialização impulsionou avanços significativos em infraestrutura, serviços públicos e empregos formais. Como resultado, os indicadores sociais evoluíram e Campinas atingiu, no ano 2000, um Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 0,735, superior à média nacional de 0,612. Entretanto, esse desenvolvimento ocorreu de forma concentrada, preservando desigualdades entre grupos sociais e regiões periféricas. Mesmo com desigualdades, a região campineira manteve-se como polo de atração populacional, impulsionada pelo emprego e pela perspectiva de melhores condições de vida. Encerrando este capítulo, ao longo deste vídeo, acompanhamos como a diversificação agrícola e as riquezas do café deram origem à industrialização da região de Campinas. Essa nova base produtiva permitiu a superação da crise de 1929 e impulsionou o avanço de uma economia mais diversificada. Nas décadas seguintes, a integração entre rodovias, ferrovias e o aeroporto fortaleceu a logística regional e atraiu novas indústrias para a região campineira. A partir da década de 1970, a chegada de indústrias tecnológicas ampliou a diversificação industrial e a competitividade econômica regional.
Como resultado, a industrialização expandiu a economia e consolidou a região de Campinas como um dos principais polos industriais e tecnológicos do Brasil. No próximo e último capítulo de nossa saga, veremos como a educação e a tecnologia transformaram a região em um dos maiores polos tecnológicos do país. E como esse avanço posicionou várias cidades da região entre as melhores do Brasil em renda, infraestrutura e qualidade de vida. Aventureiros urbanos, obrigado por nos acompanharem até aqui. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. O apoio de vocês é essencial para continuarmos contando a história da nossa região. Nos vemos no próximo e último capítulo de nossa saga, História de Campinas. Até lá!